Bom, e a campanha Janeiro Branco destaca a importância dos cuidados à saúde mental. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a psicóloga Esther Miriam. Bem-vinda mais uma vez, Esther. Bom dia. Bom dia, obrigada. Muito legal estar aqui mais uma vez difundindo essa campanha, né, que é tão relevante para nossa sociedade, principalmente, né, no momento que a gente está vivendo. Inclusive, esse ano, né, a campanha se torna ainda mais importante por conta dos agravos da pandemia, como você estava citando, né? Para quem já sofre, por exemplo, aí com ansiedade, depressão, pode piorar ainda mais, né, nessa época, né? Sim, sim. Por dois motivos. Primeiro, por toda a carga que a gente já veio, né, trazendo do ano passado, que foi uma coisa, né, que já foi bem, né, trabalhado, foi todo mundo pego de surpresa, foi uma carga muito grande, vários problemas, vários transtornos. Mas também uma coisa que é muito peculiar a essa virada de ano, e é por isso, inclusive, a campanha Janeiro Branco, porque a gente fica meio, um novo ano tá surgindo, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu me vejo, né, nesse tempo, o que eu já conquistei, o que eu ainda preciso fazer, né? E a ideia da campanha Janeiro Branco é justamente essa, aproveitar que, esse momento, né, de reflexões e de transição para que a gente seja como uma página em branco. Deixa eu escrever, deixa eu prestar atenção em mim, ser o protagonista da minha própria vida, sabe? E durante a pandemia, a procura por ajuda psicológica aumentou? Sim, aumentou bastante, justamente porque uma coisa que a pandemia trouxe, a gente não tinha, uma sociedade, como uma forma geral, não tinha muito esse cuidado com a saúde mental. Né? Assim, tô trabalhando, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, depois eu sei que é importante, mas deixa pra lá. E aí, de repente, todo mundo, assim, foi colocado, assim, contra a parede, presta atenção em você. E isso causou uma certa angústia, causou um problema, e agora? O que eu faço com tudo isso? Né? E aí que a busca por um acompanhamento profissional aumentou bastante. Inclusive, eu fui uma das, viu? Que, inclusive, não, na verdade, eu nem achava que alguém poderia melhorar algo em mim, sabe? Tipo, eu olhava o psicólogo e falava, mas como a pessoa que nem tá dentro de mim vai resolver o meu problema? Eu pensava, né? Eu falava, se eu não tô dando conta, imagina quem não tá pensando ou sentindo o que eu sinto. E eu sou testemunha de que realmente esse tratamento com o psicólogo muda a vida. A psicóloga que eu faço tratamento, ela conseguiu descrever algo que nem eu conseguia entender. Eu não conseguia perceber isso em mim. E ela descreveu, ela me enxergou melhor do que eu, juro por Deus. Eu não conseguiria explicar tão bem quanto ela explicou. Então, gente, eu sou testemunha. Eu não acreditava que um psicólogo resolveria um problema que nem eu dava conta, entendeu? Eu falava, mas como? E assim, é impressionante, né? Como vocês têm essa capacidade incrível. Inclusive, parabenizo todos os psicólogos de realmente enxergar a gente como a gente consegue se enxergar ou se descrever, né? Eu não conseguiria descrever tão bem quanto ela descreveu e como ela encontrou a solução para os meus problemas. Fiquei impressionada. Parabéns a todos vocês, né? Bom, quais são as principais queixas que chegam até o consultório? Nesse momento, né, o disparado ansiedade, né, tanto que é a área que eu venho me aprofundando, casos de ansiedade e depressão também. Algo que a gente percebe que vem crescendo muito, tanto não somente meu consultório, mas de colegas também. Né, diante somente de tudo isso, assim, foi todo mundo, ansiedade é o quê? Caramba, e agora? Como é que vai ser essa incerteza, essa insegurança, né? Então, diante de todo esse contexto, todo mundo está se sentindo ansioso de uma maneira ou outra. O ansioso, ele é depressivo? São priminhos, digamos assim, ansiedade e depressão. Eu costumo explicar de uma maneira assim mais simples para a gente entender que a ansiedade é quando a gente gasta muita energia tentando lidar com alguma situação. E a depressão é quando essa energia acaba, sabe? Eu me desgasto tanto, fico tão preocupada e geralmente caramba, e agora? O que eu faço? Essa energia acaba. Geralmente, a ansiedade vem antes, né? Pensando em transtorno, a gente tem o transtorno de ansiedade, que vem junto com o transtorno depressivo. E a depressão também causa ansiedade como sintoma. A gente tem a ansiedade como sintoma, que a gente vai detectar isso em diversos outros casos. E a ansiedade como um transtorno de ansiedade. E a pessoa, às vezes, ela não enxerga que está nesses quadros, né? Não consegue notar que está ansioso, né? Ou não consegue notar que está com depressão, e principalmente pelo tabu, né? Porque as pessoas, elas gostam muito de diminuir quando a pessoa está com um problema mental, né? Um problema psicológico. Porque a pessoa não vê o seu sintoma, ela não vê sangrar o seu cérebro, ela não vê sangrar a sua consciência, ela não vê sangrar o seu coração, ela não consegue ver essa ferida. É uma ferida interna que só você sente. Então, as pessoas costumam menosprezar o sentimento do outro. Mas espera aí, mas tá assim, tá assado, tem isso, tem aquilo. Como que tá assim?
né? Ou assim, isso é doença de rico, isso não é doença, né? Tem muita gente que fala isso é doença de rico, não é de pobre. Agora pronto, agora quer ser vai pro psicólogo, né? Agora, né, não costuma acontecer muito. isso, né? E o legal dessa campanha é justamente nesse sentido educativo, de psicoeducação, pra gente entender o que acontece, o que é saúde mental, porque reparam, quando a gente fala de saúde mental, geralmente a gente só fala do adoecimento mental. A gente só fala dos transtornos, a gente só vai o psicólogo, procurar um psiquiatra quando a gente já está mal. E a ideia é justamente a gente perceber o que promove a saúde, o que nos faz ficar bem mentalmente, o que é essa saúde mental. Né? E a gente pode pensar em saúde mental não só na questão fisiológica, na questão cerebral, nessa questão emocional, mas tem tantas variáveis que influenciam na saúde mental. Se eu tenho uma estrutura financeira, isso vai favorecer minha saúde mental. Se eu tenho um apoio social, se socialmente eu me sinto acolhida, eu me sinto pertencente ao grupo, eu vou me sentir bem emocionalmente. Se eu tenho suporte de procurar saúde quando eu necessito, se eu tenho, né, o atendimento médico, isso é saúde mental, sabe? Então a ideia dessa campanha é justamente a gente olhar, ter essa perspectiva um pouco mais ampla sobre o que é a saúde, porque senão a gente sempre fica assim, você é o culpado, você tá doente porque você é fraco, porque você quer, porque não tem força de vontade. E não, gente, não é. Primeiro assim, que ninguém escolhe ficar doente e tem tantas coisas que influenciam e a gente acaba negligenciando. Inclusive é algo químico, né? Algo que realmente acontece, né? Alguma disfunção no seu cérebro para que isso aconteça. Então, por exemplo, a gente não pode colocar o limite na dor do outro. Por exemplo, cada um tem um limiar de dor. Tem gente que toma injeção como se estivesse bebendo água e tem gente que não suporta aquela injeção. Não é porque a pessoa é frescurenta, como dizem aqui, né? Isso é frescura e acabou. Não é isso, é porque cada um tem um limiar de dor. Então, tem gente que desmaia com uma injeção, como tem gente que quebra o fêmur e tá ali, né, de boa. Então, assim, tem gente... mas espera aí, uma amiga minha perdeu o filho e tá vivendo, você que tá ótimo. Calma, gente, cada um tem um limiar de dor, cada um sabe o seu limite, né? Cada um tem uma estrutura, né? Enfim, cada um tem um jeito de lidar com a dor ou não, né? Então, a gente não pode diminuir a dor do outro, tá? A gente tem que entender e tentar prestar atenção, porque às vezes a pessoa não se vê depressiva, né? A pessoa não consegue se enxergar depressiva. Se você viu alguma alteração no comportamento de alguém, que você acha que essa pessoa precisa de ajuda, procure você ajuda pela pessoa, porque às vezes ela não tem força ou ela não consegue se ver nesse momento para pedir ajuda, para gritar por socorro, né? Exatamente. Bom, e como que se dá o acompanhamento desses pacientes? Geralmente, quando a gente identifica, né, a pessoa identificou, tem alguma coisa que não está funcionando muito bem. Tanto que o lema da campanha é quem cuida da mente, cuida da vida. Porque a gente começa a perceber essas alterações no sono, na relação com as pessoas, né, na questão da alimentação. Começa a perceber, tem alguma coisinha que não está funcionando muito bem. O recomendado é procurar um apoio profissional. Né? Procura um psicólogo, né? Procura um profissional da psicologia que ele vai saber te orientar, vai saber, vamos entender o que está acontecendo? E aí, se for o caso, que geralmente muitas pessoas ainda têm muito preconceito, tem esse tabu com o psiquiatra, se for necessário, vai sim, esse psicólogo vai te encaminhar, porque, como você mesma colocou, é uma questão fisiológica, é uma questão neuroquímica, né? Então, não é só força de vontade. Então, em alguns casos, sim, vai ser necessário esse acompanhamento psiquiátrico, e outros, né, com uma orientação, fazendo a pessoa se perceber, né, que o trabalho do psicólogo é justamente isso. A gente não fala para ninguém, o seu problema é isso, isso e isso. Não, vamos pensar, qual que pode ser, o que está causando, o que a gente pode fazer para lidar, para melhorar essa situação, sabe? Então, a ideia é ter esse suporte é essencial. E assim, às vezes a pessoa está num nível tão já, né, como você disse, numa disfunção fisiológica, né, que realmente só o psiquiatra para dar jeito. Um exemplo é minha avó, ela estava num nível que ela tinha medo de tudo, ela não sabia por quê, ela não sabia externar isso, mas ela estava com problema realmente com disfunção e teve que procurar o psiquiatra e resolveu a vida da minha avó totalmente, assim, mudou a vida dela. Por quê? Era algo químico, físico, então ela não tinha como resolver isso, às vezes só com um psicólogo, ela precisou realmente do remédio e agora está tudo bem, ficou 1000%, né, era um problema mesmo e realmente resolveu. Então, gente, não fica com esse tabu de menosprezar a dor do outro, de achar que o outro está com frescura, sabe? Só o outro sente a ferida dele lá dentro, a ferida dele é interna, então você não pode saber, você não pode dar ponto naquilo, tem um profissional para isso, que ele vai entender, né, ele vai conseguir tratar essa pessoa, tá? A gente precisa entender que as pessoas têm dor, sim. Só cada um que sabe a dor, né? E a beleza de viver o que é, né? Então, realmente, a gente precisa entender e procurar ajuda pela pessoa se a gente achar que a pessoa não tem força para isso, né, Esther?
É isso mesmo. Né, e como o próprio lema fala, quem cuida da mente, cuida da vida. Se a minha mente não está bem, se eu não estou bem comigo mesma, nada vai dar certo. O meu profissional fica abalado, meus relacionamentos ficam abalados, o meu pessoal fica abalado porque eu não vou estar funcionando direito, sabe? Então é importante a gente ter essa atenção à nossa saúde mental, às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Isso aí. Bom, inclusive tem um Instagram para ela, quem quiser mais dicas, é @EstherMiriam, tá? Sem acento, tá? Você vai lá então para seguir ela, que tem várias diquinhas por lá, né, Esther? Isso, será um prazer poder receber vocês e dar alguma orientação, se for o caso. Isso aí, tá? Então vai lá pro Instagram dela para mais dicas, tá? Esse foi o quadro Viver Bem. Obrigada.